Amém. Olá, para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Me chamo Suzana e nós somos o Tropa de Elite de Jesus, esse ministério lindo que nasceu no coração do Pai e que ele tem entregue aos nossos pastores, o pastor Rony, a pastora Fabiana, né? Esse ministério que está na linha de frente da batalha, que é esse lugar que Jesus tem nos chamado para pelejar. Um ministério que impulsiona cada um a voar em Cristo, a descobrir seus dons, seus talentos, seus ministérios, a fluir na sua fluência, na sua medida, no seu tempo, com o propósito de manifestar o reino de Deus. Nós vivemos a graça abundante de Cristo e manifestamos o reino de Deus. Nós somos um ministério comprometido com a palavra, com a sã doutrina e com a obra do reino que está em expansão para apressar a volta de Cristo. Então, para quem não conhece ainda, a gente vai ter a descrição no vídeo depois, né? Aqui na descrição do vídeo, todas as reuniões que nós temos são sempre 100% online pela plataforma Zoom. Nós temos grupos também de leitura, a gente vai deixar o link aqui também para você participar do link de leitura das escrituras, do grupo do WhatsApp, para receber todas as informações que são necessárias. Nós temos também lives, então são muitas frentes acontecendo ao mesmo tempo, trabalhando em prol do reino, para que você seja edificado, vidas sejam alcançadas e transformadas pelo Senhor. Amém? Então esteja conosco, acesse as redes sociais, os links vão estar ali para que você faça parte desse grupo. Para quem está assistindo o vídeo gravado, esteja também conosco para assistir ao vivo. Amém? Então, antes de começar, eu gostaria de pedir para a Sara orar. Pode ser, Sara? Amém? Amém. Papai de amor, papai de cuidado, papai de proteção. Obrigada, papai, por mais essa oportunidade, Senhor, de se chegar mais pertinho de ti. De te conhecer, papai, um pouquinho mais através da porção que tu já derramou na tua filha, Suzana, papai. Obrigada, pai, por cada mulher que entrou aqui hoje para receber um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais de ti, Senhor. Todas nós, pai, escolhemos a melhor parte, que é estar contigo. E louvado seja o Senhor, por essa oportunidade. E porque nós dissemos sim, eu quero mais do papai. Obrigada, Deus, pelo teu amor, pelo teu grande amor que derrama sobre nós todos os dias. E eu declaro que essa sala todas nós somos rendidas ao Senhor Jesus. Nós e a nossa família somos do Senhor Jesus. E todos que estão aqui vão receber essa palavra e vai ser plantada numa terra fértil, que vai produzir 100 por 1. Eu declaro que a Suzana tem a mente de Cristo, e que tudo que vai sair da boca dela agora é do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele flui na vida dela, flui na casa dela, flui na família dela, e não tem autoridade nenhuma, o mal, de fazer qualquer estrago lá na casa dela agora, em nome de Jesus. Papai, a internet é tua, os nossos aparelhos são teus, os satélites são teus, a energia elétrica é tua, e tudo vai fluir conforme a tua vontade. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero começar com um provérbio, é o provérbio 14:29, que ele diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o de ânimo precipitado revela a sua insensatez, a sua loucura, né? Eu vou falar um pouco sobre a história de Abraão, ou Abrão, né? Que ainda era ali no período, a partir de Gênesis 12, onde eu vou começar a contar a história dele. A história de Abraão, ela é uma das mais importantes descrita na Bíblia, né? É importante a gente saber um pouco quem foi Abraão, é fundamental para entender a origem do povo hebreu, consequentemente toda a nossa história como igreja de Cristo, né? Abraão, ele nasce lá em Gênesis 11:26, ele era filho de Terá, que era um descendente de Sem, de Noé, né? A sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, que é uma cidade bem antiga, localizada no extremo sul da Mesopotâmia. O que é essa Mesopotâmia? O que significa isso, né? Onde é que fica? A Mesopotâmia, ela é uma palavra grega que significa entre rios. Essa região, Mesopotâmia é uma região, na verdade, né? Essa região, esse nome, recebeu esse nome porque essa região ficava entre dois rios, que é o Rio Tigre e Eufrates, que atravessava toda a extensão da Mesopotâmia. Nessa época, fazia parte, para a gente entender um pouco, fazia parte da Mesopotâmia, a cidade que Abraão nasceu, que foi Ur, fazia também a Babilônia, que a gente ouve depois do decorrer da
história, quando, né, já existe Israel, que ele é levado exilado, a Síria, Nínive, são algumas das cidades que fazem parte ali desse território ali da Mesopotâmia. Hoje em dia, a Mesopotâmia, ela seria onde fica uma parte da Síria, do Iraque, por ali. Ali é mais ou menos essa região onde a gente está falando, onde Abraão nasceu. Era uma região politeísta, ou seja, cultuava muitos deuses, diversos, centenas de deuses. Inclusive, quando a gente está lendo Josué, lá no capítulo 24, ele mesmo cita que Terá, o pai de Abrão, adorava outros deuses. Então, Abrão vem de uma cultura, uma família que cultuava outros deuses. Eles faziam sacrifícios, eles adoravam outros deuses, né? Essa era a vida que Abrão tinha antes de conhecer, antes do Senhor se apresentar para ele, como foi conosco também, muitas de nós, né? Lá em Atos, no capítulo 7, Estevão comenta o que acontece já no início de Abrão. Ele diz: irmãos e pais, ouçam, o Deus glorioso apareceu a Abrão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e ele disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, aqui, a gente percebe que Deus se apresentou a Abrão já lá em Ur. E após a morte do irmão dele, o irmão dele morre ali em Ur, né? Então, a família sai dessa cidade e vai em direção, a Bíblia diz que eles vão em direção à terra de Canaã. Essa foi a primeira vez que o Senhor se apresentou para ele. Mas eles não vão direto, eles acabam parando no caminho. Gênesis 11, 31, 32 diz que Terá, que é o pai dele, tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, que é filho daquele irmão dele que morreu, sua nora Sarai, que é a esposa de Abrão, pega todo mundo ali, junta e parte de Ur dos caldeus para Canaã. Mas, ao chegar em Harã, se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu. Então, eles foram de Ur até Harã e habitaram ali ainda na Mesopotâmia. Tanto Ur quanto Harã eram cidades pagãs e centros de adoração aos deuses. Eram cidades bem, onde tinha muita concentração de templos e adoração a deuses. E ficaram ali, se estabeleceram ali. E Abrão ainda não foi para onde Deus havia mandado ele. Eles partiram para Canaã, mas não foram, ficaram ali no caminho onde foi conveniente para o pai dele, talvez, né? No capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia nos mostra o chamado de Abrão. Deus convocando Abraão para que ele saísse do meio daquele cenário de paganismo, para que ele tivesse uma mudança radical de vida. Deus tinha planos para a vida dele, mas o Senhor só iria operar quando ele desse o start, quando ele realmente desse esse start para o Senhor, né? Muitas vezes a gente fica pedindo para Deus uma mudança na nossa vida, nós pedimos que queremos mais de Deus, queremos ir mais fundo, queremos ir mais longe, mas nós mesmos não permitimos essa mudança. Nós permanecemos presos às mudanças, às coisas, os lugares, as pessoas, como no início da caminhada dele, ou como no início da nossa caminhada. Às vezes a gente quer avançar, mas nós mesmos não avançamos, né? Mas Deus está dizendo, larga tudo, sai do meio. Não tem como eu operar em você, nesse meio que você está, do jeitinho que você está. Vem comigo que eu vou te mostrar o que eu vou fazer. E ali em Gênesis 12, então o Senhor disse a Abraão, aí tem uma ordem ali, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, porque Mesopotâmia ainda era a terra dele, do meio dos seus parentes, sai da casa do teu pai, sai dessa família e vai para a terra que eu vou te mostrar. E na sequência ele dá a promessa, eu farei de você um grande povo, eu vou abençoar, porque o Senhor, quando ele pede uma coisa, ele dá o dobro, ou muito mais, né? Eu vou fazer um grande povo, eu vou abençoar, eu tornarei famoso o teu nome, você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que tremendo isso. Então, ele deveria deixar a sua parentela, partir para uma terra prometida pelo próprio Deus. Com 75 anos, ele partiu em direção à terra de Canaã, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os servos e bens ali que ele já tinha adquirido. Então, eles partiram para a terra de Canaã. Eles realmente chegaram lá dessa vez. E Canaã, que era essa terra da promessa, ela era uma faixa litorânea ali do mar Mediterrâneo,
ela era toda dividida em territórios, né? Cada território tinha seu rei, seu povoado ali. E Canaã, só para a gente saber, é onde hoje é Israel, uma parte da Jordânia, uma parte do Líbano, uma parte da Síria, ficava naquela parte ali, para Mesopotâmia e Líbano e Egito, assim, mais ou menos. Não sou muito boa de geografia, mas é mais ou menos assim. Então, eles eram um povo extremamente pagão, até mais do que a Mesopotâmia. Ou seja, eles cultuavam milhares de deuses, eles eram um povo extremamente idólatra, eles faziam sacrifícios terríveis, né? E ali ele estava, Abraão agora inserido. Quando ele chega à terra, então o Senhor já reafirma a sua promessa a Abraão de novo. No versículo 6 e 7 do capítulo 12, ele diz: Abraão atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré, em Siquém. O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência eu darei essa terra. Ele foi reafirmando, trazendo, né, essa certeza, aumentando a fé de Abraão ali. Então, Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que havia aparecido para ele. Ele ficou por ali, nas proximidades de Betel, Hebrom, Berseba, por ali, todas essas cidades cananeias, tudo povo pagão, tudo idólatra. Porque, aliás, a gente precisa entender, a gente precisa lembrar de uma coisa, que o patriarca Abraão, né, ele não era crente, ele não era um israelita, ele não era um judeu, não existia nada disso, né? É através dele que começa a surgir um novo povo, uma nova história. Abraão, ele era um mesopotâmico, ele era um idólatra, vivia naquele contexto, mas ele ouviu o chamado de Deus para seguir adiante em sua jornada de fé, não ficar parado na sua fé, né? O Senhor, ele vai trabalhando conforme você vai andando e aumentando a sua fé. E aí ele chegou finalmente a Canaã, que é uma cidade já habitada, com seus costumes, seus rituais, seu paganismo, vivendo ali como estrangeiro nesse momento. E aí, então, uma coisa aqui que a gente aprende é que a fé, ela é gradativa. Ela precisa ser experimentada, precisa ser vivida, praticada e superada fase por fase. A gente percebe que Deus, ele se apresentou a Abraão e deu a ordem, e Abraão não atendeu no primeiro momento. Isso não quer dizer que ele não creu na existência de Deus, mas isso quer dizer que o processo pode atrasar, né? As coisas que deveriam estar acontecendo aí não atrasa para Deus, porque o tempo para Deus é indiferente, mas para nós, né? Deus, ele vai, depois disso, ele vai com a família toda, né? Ele atrasa lá, primeiro ele recebe a notícia em Ur, ele não vai, depois ele vai até Harã, vai com a família toda, mas na verdade ali ele cumpre o que o pai dele quer e não o que Deus quer. Então ele fica lá no caminho, fica em Harã, e por fim ele sai ali daquela cidade, sai da parentela, vai para onde Deus ordena, mas ele ainda leva um sobrinho junto, né? Então tá indo aos poucos, assim, tá largando aos poucos coisa ali. O que eu entendo é que a fé, ela foi efetiva desde o início, mas ela foi amadurecendo durante a caminhada de Abraão, né? E Tiago, no capítulo 2, ele fala que a fé de Abraão foi aperfeiçoada. E assim é conosco também. Nós não podemos ficar parados na caminhada, achar que nunca vamos conseguir ou que já conseguimos tudo que tinha para conseguir, né? E quanto antes a gente muda de fase, menos a gente atrasa os nossos processos. Então, agora, Abraão estava em Canaã, a Bíblia diz que houve fome nessa terra, e aqui a gente fica pensando, justamente na terra que Deus manda, começa a dar fome. Isso seria uma prova, será? Se era, ele foi reprovado, né? Porque ele não ficou na terra. Abraão desce até o Egito e ele não consulta o Senhor. Abraão se precipitou. Ele buscou resolver o problema que apareceu ali. Só para abrir um parêntese aqui, o significado de se precipitar é se lançar em precipício. É aquele que procede sem refletir. É aquele imprudente, que é impulsivo, que faz as coisas antecipadamente. Então, ele não consultou o Senhor, ele simplesmente achou que tinha que fazer e foi. Mas isso não quer dizer que ele não creu que Deus o chamou, né? Que aquele Deus que chamou ele, que prometeu, não fosse capaz de prover na sua vida. Mas talvez ele precisasse dar uma ajudinha para Deus. Tipo, eu sei que Deus pode todas as coisas, mas talvez eu precise trabalhar fora.
Eu sei que Deus pode todas as coisas, mas talvez um remedinho para febre antes de orar é mais rápido. Eu sei que Deus pode fazer todas as coisas, mas talvez se eu der uma ajudinha para Deus, né? É mais rápido, é melhor, as coisas acontecem com mais facilidade. Então, Abraão tentou ali, talvez, dar uma ajudinha para Deus. Temendo por sua vida, ele não se apresentou ele como esposo da Sara, né? A gente sabe da história, ela era muito bonita, então ele disse que era meia-irmã, e ali teve todo aquele problema que gerou no Egito, né? Isso está lá em Gênesis 12, 13, mais ou menos. Então, saindo do Egito, Abraão teve que o quê? O Senhor teve que fazer um concerto por ali, Abraão teve que retornar para as proximidades de Betel, teve que voltar para onde ele estava, fazer o caminho de volta, que a gente chama de Techuvá ali, né? Voltar para o trilho do Senhor. Voltar, como se ele tivesse excluído essa parte que ele viveu no Egito. Volta, recomeça ali. Para de onde tu errou ali. Vamos de novo, faz o ciclo, né? Vamos de novo. Então, agora, tanto Abraão quanto seu sobrinho Ló, que ele ainda estava com o sobrinho nesse contexto todo, os dois estavam ricos e por isso teve brigas ali entre os servos deles, né? Porque a terra ali já não comportava os dois habitando juntos, porque eles tinham muitos animais para comer, para pastar, os pastores já começaram a se brigar. E o texto do capítulo 13, versículo 8 e 9 de Gênesis diz: Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os teus pastores e os meus. Afinal, nós somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, aqui a gente vê mais um amadurecimento de Abraão, que a fé é gradativa, que precisa ser vivida, ser praticada e superada fase a fase. Chegou a hora de crescer mais um pouco, obedecendo, aumentando a fé. Então, ele estava entendendo aquilo que Deus havia ordenado lá em Ur já, né? Não se misture mais com a sua parentela, não tenha mais aliança com quem não tem que ter, porque eles cultuam outros deuses, eles vivem outras coisas, eles são idólatras. A sua aliança a partir de agora é comigo. Você não tem mais aliança com outras pessoas, é só comigo. E Abraão começou a entender isso agora. Então Abraão diz: Olha, acho melhor você ir para lá e eu vou para cá. Então Ló e Abraão se separam nesse momento. Ló preferiu residir nas planícies lá, né? Abraão para o outro lado, para as montanhas lá do Hebron. E lá no capítulo 15, de Gênesis, o Senhor, ele reforça as promessas que ele já tinha feito a Abraão. Então, o Senhor está sempre reforçando, sempre trazendo a memória de Abraão para aumentar a fé dele, para edificar a fé dele, né? Então, ele diz, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. E ele diz também que da descendência de Abraão, incontável como as estrelas do céu. E a Bíblia diz no versículo 6 que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então, parece aqui que o nível de fé de Abraão aumentou, né? Deus anunciou que Abraão teria uma grande descendência e ele creu nisso. Mas Sara, achando que ela não era capaz de ter um filho mais, de dar um filho ao seu esposo, ela se precipitou. Ela ofereceu a sua serva Agar para Abraão. E Sara, assim como nós, mulheres, nós podemos falar aos nossos maridos, mas a decisão sempre vai ser do nosso marido. A responsabilidade sempre vai ser do marido. Lembra de Adão e Eva? O Senhor falou para Adão: não coma do fruto, não coma do fruto. Quando Eva comeu, tudo bem. Quando Adão comeu, deu problema. Então, o peso sempre vai estar sobre o homem, né? A Sara, ela se precipitou, mas Abraão não freou. Abraão não corrigiu ela. Abraão poderia ter parado ali, não, Deus disse que vai fazer. Sara, não importa como, Deus disse que vai fazer. Mas Abraão acabou aceitando aquilo que ela falou. Seria uma prova? Se era, ele reprovou. Então, de Abraão, Agar, a escrava, concebeu Ismael. E isso era costume de uma serva conceber um filho do seu senhor. Era costume. Então, Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Abraão se precipitou.
buscando resolver o problema, querendo se antecipar, querendo receber logo uma bênção, e ele não consultou o Senhor. Ansioso em receber logo a sua herança, em ser pai de nananã, ele se antecipou. Isso não quer dizer que ele não creu nesse mesmo Deus que o chamou e prometeu que a sua descendência seria incontável. Que ele não creu que, ele não duvidou que Deus não fosse capaz de realizar esse milagre na sua vida. Mas talvez ele precisasse dar uma ajudinha para Deus. Eu sei que Deus pode todas as coisas, mas como acontece com todo mundo, talvez eu precise fazer como todo mundo, sei lá. Todo mundo faz filho com escrava, todo mundo fica rico porque sonega imposto, talvez eu tenha que sonegar também, fazer a mesma coisa. Todo mundo tem TV clandestina, qual o problema de eu ter também? Todo mundo pega auxílio, benefício do governo, talvez eu também possa pegar, qual o problema? Só que você não é todo mundo. Você não é todo mundo, Abraão. Você é especial do Senhor, o escolhido do Senhor. Você não pode se comportar como todo mundo. Não dá. Abraão se precipitou, inclusive, mais outras vezes. Se precipitou, inclusive, no capítulo 17, quando Deus está firmando uma aliança com ele, eterna, dizendo que viria o filho dele de Sara. Abraão se precipitou, pedindo para que Ismael fosse o herdeiro. Não que não confie no que possa Deus fazer, mas seria mais fácil, já estava ali, era mais rápido, mais prático. E assim não era preciso esperar o tempo de Deus, vir outro filho. De repente, ai Deus, faz assim, Deus. Pega esse aqui, Deus, faz assim, Deus. E aconteceu também quando Abraão foi para Gerar, quando ele mudou de cidade. Ele foi para uma região da Filisteia, lá mesmo dentro de Canaã, que era um povo forte, um povo de guerra, um povo de confusão. Seria uma prova? Se era, ele reprovou. Porque quando ele chegou lá, ele de novo escondeu Sara, que mentiu que era sua esposa ali, e acabou entrando como sua meia-irmã, temendo por sua vida. Então, Abimeleque, que era o rei dessa cidade, tomou Sara, como ele havia acontecido já no Egito. Ele já tinha passado por essa situação. Graças a Deus, dessa vez ali, o Senhor impediu que Abimeleque tocasse em Sara através de sonhos. Em sonhos, o Senhor advertiu a Sara, a ele que a Sara tinha marido. E nesse momento a gente percebe que Abraão se precipitou de novo, com medo de enfrentar o problema. Ele se antecipou, fez coisas ali que não deveria ter feito, não consultou o Senhor. E ele acaba dizendo sim para o mundo, com medo de enfrentar um problema, com medo de ser cancelado, como se diz, né? Com medo de ser negado pela galera, ele acaba dizendo sim para tudo que é oferecido ali. Ele se sujeita aos princípios errados que o mundo vive. Mas Abraão sempre creu no Senhor. Ele nunca duvidou. Depois disso, o filho da promessa nasce. Quando Abraão já tinha 100 anos, chega Isaac. Isaac se tornou o centro de toda a esperança de Abraão. Tudo em relação às promessas, tudo veio. Abraão achava que as suas promessas dependiam de Isaac. Ele só seria feliz por causa de Isaac. Só prosperaria por causa de Isaac. Só viveria por causa de Isaac. Até que Deus chama Abraão para sacrificar Isaac. A Bíblia diz no capítulo 22 que Deus põe Abraão à prova. Gênesis 22, 2 diz assim: Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ele ali como holocausto. Holocausto é uma oferta que queima tudo, né? Num monte que eu vou te indicar. Então, já na manhã seguinte, Abraão se levanta cedo, prepara todas as coisas e vai junto com seus servos e seu filho em direção a esse local que o Senhor tinha ordenado. Eles fizeram uma viagem de 3 dias até o Senhor indicar o local, apontar o local para Abraão. E tamanha era a fé de Abraão nesse momento, nessa caminhada agora, né? Que ele diz aos servos assim, versículo 5 do capítulo 22. Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz, que Isaac já era um moço, né? Eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós vamos voltar.
Ele tinha que sacrificar o filho. Mas ele disse, não, nós vamos voltar. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do próprio filho, ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaac, então, num momento, disse para o pai Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas para a lenha, né? As brasas está aqui, a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. O Senhor nunca vai pedir o que você não pode entregar. Até porque Ele sabe o que você tem, porque foi Ele que deu. Ele sabe tudo. Ele sabe. Então, Ele nunca vai pedir algo que você não consegue entregar. O Senhor sempre vai usar uma linguagem que você compreenda. Então, não dá para nem se fazer de surdo, de desentendido. Ele sempre vai lidar com o que você possa ver, ouvir, entender. Lembra que ele fala com os profetas assim, o que você está vendo? O que você está vendo, Jeremias? O que você está vendo, Ezequiel? Ele fala assim, né? Lembra que ele diz para Abraão, olha para as estrelas. É assim que vai ser essa quantidade de estrela, vai ser a tua geração, né? A tua descendência. Por que ele fala isso? Porque era o cenário que Abraão vivia. Ele vivia num lugar desértico. O que ele via? Areia e estrela. Ele se posicionava pelas estrelas. Então, esse era o cenário que Abraão tinha ali. E era a linguagem que Deus usava para falar com ele. Mas em que momento surgiu a notícia do cordeiro para Isaac perguntar? Nós sabemos, porque nós lemos, mas em que momento surge a notícia de que haveria um cordeiro para sacrificar? O Senhor não falou de cordeiro antes. Esse sacrifício não era desconhecido para Abraão. Abraão estava entendendo muito bem o que Deus tinha pedido para ele. Deus pediu fidelidade total para ele. Deus pediu um sacrifício de holocausto para ele. Deus pediu seu filho. O povo cananeu, onde ele estava vivendo agora, fazia sacrifício de filhos aos deuses pagãos. Eles iam até um monte, eles queimavam seus filhos em oferta aos deuses, em fidelidade aos deuses. Deus estava pedindo a Abraão para demonstrar que ele estava comprometido com o Senhor, como aqueles pagãos estavam com os deuses deles. Está vendo, Abraão, como eles fazem? Faz isso também por mim, então. Foi isso que ele disse. Mas havia na lei ou na crença do povo cananeu uma única exceção. O sacrifício do filho poderia ser substituído por um cordeiro. No lugar do filho, a pessoa poderia levar um cordeiro. É por isso que Isaac pergunta para o seu pai onde está o cordeiro. E por incrível que pareça, Abraão não se precipitou dessa vez. Não se antecipou. Ele não levou junto um cordeiro. Ele não tentou resolver a situação. Ele não se antecipou. Ele disse, se é isso que Deus quer, é isso que eu vou levar. Onde está o cordeiro? Deus proverá para si um cordeiro. Quando chegou o momento da prova com Isaac, Abraão já estava mais maduro, mais vivido na fé. Porque a fé precisa ser vivida, alimentada, experimentada, fortalecida. Então ele sabia. Como ele sabia? Porque Deus disse. Abraão confiou totalmente na fidelidade de Deus, do Deus eterno, do Deus soberano, daquele que falou com ele, que vinha falando com ele desde lá de Ur, que vinha tirando ele de um monte de atoledo que ele vinha se criando no meio do caminho, se enfiando em Egito, se enfiando em Gerar, fazendo coisa errada o tempo todo, e Deus salvando, Deus salvando, Deus salvando. Ele confiou totalmente nessa fidelidade. E havia uma promessa de Deus para ser cumprida. E Deus não é homem para que minta. Parecia loucura o que Deus pediu para ele, parecia loucura, mas ele não tentou resolver e nem tentou entender. Deixou Deus fazer na vida dele. Por fim, a fidelidade de Abraão foi demonstrada. E Deus preparou um cordeiro para substituir Isaac naquele sacrifício. Não é à toa que ele tem o título de pai da fé, né? A fé de Abraão é um modelo de fé para todos nós. Ela não surge de um dia para o outro. Ela vai crescendo também. É uma constante ali, né? Mas é importante entendermos que
Nós temos vivido num mundo de imediatismo. Nós queremos tudo para ontem. É tudo tão acelerado que a gente já nem assiste mais YouTube. A gente já está assistindo Reels no Instagram porque é só 15 segundos, é mais rápido. É isso que faz sucesso, tudo que é muito rápido. A gente ganhou agora esses áudios no WhatsApp acelerado, porque é tudo muito rápido, a gente quer tudo para ontem. A gente escuta uma coisa fazendo outra. A gente escuta uma pessoa enquanto a gente está escrevendo para outra. Tudo é muito acelerado. Se recebemos uma palavra, nós queremos que ela se cumpra tão logo que a gente acha que a gente tem que agir. Às vezes, é claro que a gente tem que agir, mas a gente tem que agir sob a direção do Pai, quando o Senhor nos dá a direção para agir. Mas a gente já quer sair por aí gerando Ismael, antes de receber o Isaac. E vira tudo uma confusão. Depois, para limpar tudo isso, dá uma trabalheira. Só o Pai mesmo. Mas chegou a hora da gente obedecer de verdade. Não só o que nos convém também, né? Respeitar tempos, confiar na fidelidade do Senhor, confiar na fidelidade dele. Ele disse que vai fazer, então ele vai fazer. Analisar o que a família que não é crente faz para não fazer, o que o mundo faz para não fazer, o que o povo faz para não fazer. Porque se eu sou escolhida de Deus, eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida, então eu preciso ser diferente e não me precipitar. Deixar Deus agir na minha vida e obedecer. Antes de qualquer decisão, orar, refletir. A Bíblia diz em Tiago, lá no capítulo 1, versículo 5, que a gente pode pedir sabedoria ao Senhor, cuidar com os sentimentos, que eles nos enganam, eles nos maltratam, né, pastora? O sentimento judia da gente, as emoções, a alma é terrível. Pedir ajuda para multidão de conselheiros, para as pessoas que o Senhor coloca perto de você, que o Senhor coloca perto de você, cuidado, né? Mas buscar essas pessoas para te orientar antes que você se precipite e faça coisas que não precisa, não sai fazendo Ismael por aí. Quando eu conversei com a Fábio sobre essa mensagem, para não me precipitar, né? Procurei a pastora primeiro, minha multidão de conselheira, e ela disse uma frase muito chave, que me marcou muito. Ela disse assim: uma pessoa precipitada é sinal de que não conhece a Deus. Não conhece a Deus. E é verdade, porque se você conhece a Deus, você confia e descansa, porque sabe que Ele vai fazer. Sabe que Ele não vai desamparar, que Ele é fiel para cumprir. Sabe que Ele tem o melhor, que a vontade dEle é sempre boa, agradável e perfeita. Mas assim como Abraão, a nossa fé vem sendo provada, né? Aumentando gradativamente, fase a fase. Finalmente ali, Abraão não se precipitou. Ele sabia o que Deus tinha ordenado ele a fazer, mas ele também sabia o que Deus tinha prometido a ele. Então ele descansou em Deus. Na ação e no tempo de Deus, ele confiou. Deus proverá para si um cordeiro. Finalmente, Abraão foi aprovado integralmente na fé dele. Na fé que iniciou lá atrás em Ur. Agora estava tão intensa, conhecia tanto a Deus, a ponto de se jogar, a ponto de entregar seu filho em sacrifício, porque ele agora conhecia a que Deus ele estava obedecendo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu oro para que todas nós, a gente venha crescer nessa fé, amadurecer nessa fé, assim como Abraão, para que a gente seja provada e aprovada em cada tempo que o Senhor desejar, a ponto de conhecer a esse Deus e obedecer, servir, até que nada mais importe. Esperar no Senhor, descansar no Senhor, confiar naquele que prometeu, que é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus.